Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui para análise fundamentalista e técnica, começando com aqueles parâmetros que estamos acostumados a falar. MicroStrategy de Michael Saylor comprou em 4 anos 200 mil bitcoins. A BlackRock em um mês comprou os 200 mil bitcoins. Grandes tubarões estão entrando no Bitcoin, estão entrando no mercado cripto. E estamos com uma possibilidade iminente de recessão avançada, recessão global /pesada. E você deve investir no mercado. Em 1945, a gente teve a Segunda Guerra Mundial e teve a recessão de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Então a condição de hoje é muito menor, muito menos impactante do que uma situação de Segunda Guerra Mundial, em pós-recessão Segunda Guerra Mundial. 3 anos de recessão e os mercados bombaram. Então, na situação de hoje, que é bem inferior à situação de recessão, mais esse dado aqui que eu acabei de falar, tudo denota que mercado cripto, mercado de ouro e prata tendem a explodir em valorização. A grana vai como refúgio para esses lugares para fugir da crise, da recessão. Em 1945, pós-1945, uma crise absurda e os mercados financeiros bombaram, ouro bombou, metais bombaram. Então, temos esse parâmetro fundamentalista. E temos aqui o Bitcoin. A situação do Bitcoin continua praticamente a mesma do que analisada semana passada. Nós temos esse suporte. Nós temos aqui uma lateralização no Bitcoin. E o mercado, antes ele respeitava esse suporte aqui. E ele quebrou a força desse suporte. Teve 2 rompimentos falsos até que houve um rompimento desse suporte, uma terceira onda de baixa que fez uma mínima menor do que o fundo anterior. Só que o preço fechou com um martelo positivo ali, uma espécie de doji pernalta, o padrão doji pernalta, long leg de doji, com o corpo fechando acima desse suporte, antecedido por uma pinça de fundo, uma tweezer bottom, onde o rompimento desse suporte ele é falso. Por quê? É pouca quantidade de corpo de candlestick rompendo e maior quantidade de sombra rompendo o suporte. Então o suporte ele é fortalecido quando tem rompimento falso. Um rompimento falso clássico é quando tem uma sombra grande abaixo do suporte e a maioria do corpo do candlestick fica acima deste suporte. Então é isso o que vem acontecendo com o Bitcoin, e tem os padrões de candlesticks que favorecem esse rompimento falso, onde rompimentos falsos fortalecem o suporte. Muita gente opera vendido, ou seja, rompeu o suporte, então vai desabar, mas tem que esperar o candlestick fechar para saber a psicologia dos candlesticks e a psicologia do rompimento em relação ao suporte para confirmar que ele foi realmente rompido efetivamente. Porque um rompimento falso, como esse que eu estou explicando, ele fortalece o suporte. Então nós temos aqui esse suporte fortalecido. Certo? O semanal se encontra, obviamente, congestionado, mas respeitando esse suporte. E, de fato, nós temos o gráfico mensal e, como alertado antes, fez o ciclo da tendência de alta do método Eagle. O método Eagle tem os sinais Eagle e para cada sinal ele faz um ciclo de tendência de alta composta por 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta no mínimo. Se tiver força aqui na terceira onda, poderá fazer a quarta e a quinta onda de alta e assim vai. E dessa forma o trader surfa nesta alta explosiva. Probabilidade é de 80% que pelo menos chegue até aqui. O Bitcoin ele fez a primeira, segunda, terceira no caso é a onda 2 de alta, É a segunda onda de alta. Existem 3 ondas de alta dentro desse ciclo
com 80% de probabilidade. Semanal está respeitando aquele suporte, congestionando, mas respeitando aquele suporte. E nós temos o mensal que falta 10 dias para ele fechar, mas se ele fechar desta forma, nós fecharemos com uma quase long leg de doji, na realidade um spinning top, um quase spinning top, né? Porque o spinning top eles têm sombras que são assim, na mesma distância. Quando uma sombra é maior ou menor, a gente chama de spinning top parcial, é um candle de indefinição. E temos esse candle aqui que está formando um martelo negativo. O ideal para um martelo negativo é você ter uma cabeça bem menor e o corpo, a sombra 3 vezes a 4 vezes maior do que o corpo. Não é esse caso aqui, mas é um martelo negativo parcial. E a sombra grande denota um respeito por esse suporte aqui. Esse suporte aqui é aquele principal suporte do gráfico semanal. Também existe um suporte aqui, feito por esse candle verde, no gráfico mensal. Então existe uma probabilidade gigante do mercado fazer a terceira onda de alta e bombar, e o Bitcoin bombar até os 100 mil dólares. Existe essa possibilidade, né? O alvo aqui da onda, pela projeção, que podemos fazer por uma técnica de projeção chamada projeção pela simetria dos pivôs, tende a ser mais ou menos uns 101 mil. Porque antes era mais de 110 mil, né? Eu não me lembro direito. Mas mudou porque caiu mais. Então o alvo do Bitcoin aqui, ó, ele está aqui em 98 mil, né? Apesar de que eu não fiz direito aqui a projeção, né? Vamos ver aqui, é mais ou menos 100 mil. Ó, é 100 pilas aí, ó. 99.479 é 100 pilas. 100 mil. O Bitcoin tem de chegar. Poderá ocorrer uma lateralização e lá para 2025 ele bate 100 mil. Até o final do ano, em 4 meses, ele pode fazer isso? Pode. Em 2 meses ele explodiu tudo isso. Então nessa queda, um monte de altcoins desvalorizados, você deveria estar comprando se você tem dinheiro. Fazendo o seu holding, o seu DCA, trimestral, mensal, etc. Beleza? Então essa é a situação do Bitcoin. E todas as altcoins e tokens tendem a bombar. A gente tem a dominância do Bitcoin crescente, as altcoins estão perdendo dominância, mas o gráfico de dominância das altcoins está em tendência de alta para explodir. Está melhor até do que o próprio gráfico do Bitcoin da dominância. Então, quando começar a bull run do Bitcoin, as altcoins também tendem a explodir absurdamente. A gente tem um destaque aqui para o Zcash, que já está no top 100 de novo, tá? O Zcash, que é uma cripto de privacidade. Está na posição 83, chegou na 80. Depois de muitos anos, ela estava no top 10. Depois de muitos anos, ela caiu para top 200, etc. Já está aqui no 83. Por que isso? Porque as criptos de privacidade tendem a ser demandadas. Criptomoedas de privacidade tendem a ser demandadas absurdamente. Então, o setor de privacidade cripto tende a crescer muito. E a Zcash é a concorrente da Monero. Monero é melhor, na minha visão fundamentalista, no que diz respeito à privacidade da Monero versus Zcash. Mas o Zcash é uma outra alternativa também que nós podemos usar para ter privacidade. Certo? Aqui vamos a alguns parâmetros importantes. As execuções hipotecárias. Execuções hipotecárias. Nós temos aqui o seguinte. A gente tem mais de 6 trilhões em dívida. As execuções hipotecárias mais que duplicaram, aumentando no ritmo mais rápido desde a crise financeira de 2008. Então a gente tem esse dado aqui. Perdão, tô com o gráfico errado.
A demanda por hipotecas nos Estados Unidos caiu oficialmente novamente em agosto, perto do seu nível mais baixo desde 1995, de acordo com a Reventure. Ou seja, financiar a casa está caindo. Então as casas estão em estoque, mofando em estoque e não estão vendendo. Há um crescimento de aluguel, ou seja, pessoas procurando aluguel, não estão querendo comprar a casa, porque comprar a casa é muito caro, financiar é caro também, porque o aluguel você vai pagar lá uma taxinha para entrar, um calção e mais o aluguel. É um valor viável. Agora, para você financiar o imóvel, você tem que dar uma entrada grande, fora as parcelas que você vai pagar. Então não é qualquer um que acessa isso. E o preço dos imóveis está absurdo. E existe uma crise de crédito absurda dos quais as pessoas não estão conseguindo pagar as dívidas de cartões de crédito, dívidas não só de cartões de crédito, mas dívidas em geral. E os bancos também estão evitando emprestar dinheiro. Agora sim, a gente tem aqui os pequenos negócios, né? A gente tem aqui as execuções hipotecárias que mais do que duplicaram, né? E há mais de 6 trilhões em dívida do commercial real estate, né, o mercado imobiliário nos Estados Unidos, com 50% dessa dívida detida por bancos. Bancos pequenos, os mesmos que quase faliram na crise bancária regional no ano passado, 2023, eles têm 70% desses empréstimos. Certo? Então os bancos financiam casas também para ter um colateral em casa. Só que as casas não estão vendendo. Então quando os bancos ficarem apertados e eles quiserem vender as suas casas, não vai ter como vender, ou vai vender pouco, ou vai ser muito difícil vender. E consequentemente, por conta disso, esses bancos vão quebrar. Eles têm o colateral deles, não vai vender, e o preço dos imóveis vai desabar, e daí o patrimônio dos bancos vão colapsar mais a quebradeira que já está ocorrendo no banco, uma ação de crise onde o banco se encontra definhando financeiramente e o patrimônio dele, ele poderia vender para se salvar, ou pelo menos para quitar algumas dívidas, ou para ter um pouco de respiro, vai ser dilapidado por essa crise financeira. Então, pessoal, a grana que está nos bancos, não só nos Estados Unidos, isso está ocorrendo, mas em vários lugares do mundo. A grana das pessoas vai migrar dos bancos e vai para ouro e vai para criptomoedas. Bitcoin é o principal e outras criptos ali vão atrás do Bitcoin. Altcoins você vai lucrar muito mais do que o Bitcoin, porque o Bitcoin está muito caro e para ele valorizar 1000%, 10.000%, requer muitos trilhões e não é tão fácil. Mesmo nessa crise, mesmo o dinheiro migrando para as criptomoedas, muita grana vai para as altcoins. Então, fortunas você faz com altcoins, comprando nessa crise, comprando antes, era para ter comprado bem antes, etc. Na bull run você fica ali de braços cruzados, só vendo o preço subir e vende lá pelo seu alvo de 1000%. Depende da altcoin, não é todas que vão dar 1000%. Tem altcoins que rende 300, outras que rendem 1000%, outras que é para longo prazo, que não é para você vender por nada. Então depende da sua estratégia de longo prazo, de trades de longo prazo. Então nós temos essa situação aqui no fundamentalista, né, importante para a gente comentar. O S&P 500. O S&P 500. Então, S&P 500 bombando, né? Agora você tem o Warren Buffett, que ele fez caixa, vendeu 50% das suas Apples e ele continua fazendo seus caixas lá. Há mais de um ano ele vem fazendo caixa. E o mercado, a Bolsa de Valores americana, vem subindo, subindo e subindo, igual em 2008, 2007. Subia. Aliás, as bolsas do mundo inteiro, né? Mas o Dow Jones e o S&P estavam caindo antes, na época. Aí depois, quando teve o crash, aí caiu tudo. Caiu todas as bolsas. Em 2 meses caiu 60%.
Acho que o Ibovespa caiu menos 60% em 2 meses ou mais. E muitas ações caíram 90%, 80%, etc. em apenas 2 meses. Levaram, para valorizar 100%, levaram anos. E em apenas 2 meses devolveram tudo. Tá? Então, não é porque o mercado está subindo que ele vai continuar subindo. Ah, mas em 1945 teve a recessão pós-Segunda Guerra Mundial. Foram 3 anos de recessão e as bolsas bombaram e o ouro e prata bombaram. Na época não existia Bitcoin e criptomoedas. Então por que a bolsa não vai bombar mais? Porque é uma situação diferente. As bolsas tendem a valorizar menos ou desabarem. Já o ouro e criptomoedas tendem a ser ativos de maior segurança. Principalmente Bitcoin e criptomoedas, porque Bitcoin e criptomoedas, as descentralizadas, é mais difícil confiscar, congelar, etc. Ações podem congelar as suas ações, judicialmente podem penhorar as suas ações. Então, podem fazer isso, né? E muitos investidores podem ficar com medo e buscar um lado mais de segurança com criptomoedas por conta dessa estrutura de descentralização das criptomoedas. É uma estrutura que permite você guardar o seu dinheiro e estar protegido contra confiscos injustos, certo? Então a situação do S&P 500 é esta aqui, tá bom? Devo comprar ações? Bom, a gente tem Warren Buffett dando sinal. Há mais de um ano ele vem fazendo caixa e ele continua fazendo caixa. Dinheiro parado, ele não está comprando nada. O ouro que está batendo recorde de explosão de alta. Então o ouro aí fez topo, né? Eu tinha alertado que ele corrigiria. Ele não corrigiu conforme deveria pela projeção. Pela psicologia decifrada no ouro, era para ele ter feito um ABC, pelo menos pequeno, né? Depois bombar. Mas ele falhou no ABC, consolidou por aqui e bombou mais, então ele vem subindo cada vez mais. Esse é o gráfico semanal. Está em tendência de alta, estava enfraquecida, ainda está enfraquecida pelos sinais de padrões técnicos aqui. Ou seja, ele está subindo, mas não está com a força devida. Então muitas vezes o mercado está fazendo alta e faz mais alta, né? Ele faz mais alta. Só que arrumar aqui a ferramenta. Então o mercado ele, né, vai subindo e às vezes a partir desse ponto ele indica fraqueza, mas mesmo assim ele sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, mas depois ele tem uma queda forte. Então você operar comprado nesta região se torna perigoso. Você tem que ter certa cautela, tem que operar com certas técnicas, tem que fazer um manejo de risco mais conservador. Enfim, é uma região perigosa para operar comprado, porque não tem a força devida. Já a força devida ideal, nas condições técnicas mais favoráveis, estariam aqui nessa parte da tendência. O ouro se encontra nessa situação, e se encontra nessa situação aqui. Ah, então o ouro vai cair. E daí que ele vai cair, você compra mais na queda. Porque a queda no ouro tende a ser um pit stop para ele bombar mais. A questão é fazer trades de curto prazo. Fazer trades de curto prazo se torna um pouco perigoso. O mensal, ó, ele deveria corrigir também, não corrigiu. Mas ele está num ciclo de tendência de alta que tende a continuar. Certo? Ele está aqui na onda 3, eu acho, né? Ele fez aqui onda 1, 2 e está na terceira onda de alta. Então, na correção que ocorrer nele, você pode estar fazendo o seu DCA aqui para surfar nessa onda de alta. Ou fazer trade depois nessa correção do mensal. Monitorando, você identifica as zonas de suporte importantes para você se posicionar comprado para surfar nesta onda de alta do ouro e fazer um trade de médio prazo de 6 meses, porque uma onda de alta como essa aqui durou 6 meses, né? No ouro. Então você pode aproveitar a queda para comprar e ficar 6 meses surfando, mas
Isso se trata de trade, é mais complicado. Mas para fazer o DCA também é um ponto bom, um ponto de queda para você fazer o seu DCA e comprar outro para longo prazo mais barato. Certo? E o dólar americano? Dólar americano e franco suíço continuam na primeira posição. O franco suíço continua acima do dólar americano no que diz respeito ao pódio, né? Ou seja, ele está em tendência de alta em relação ao dólar americano. Ele deu um sinal de short, falhou, e deu um sinal de compra, e ele está vigente com um sinal de compra para bombar o ciclo de tendência de alta que já está em andamento. Já fez a primeira onda, tende a fazer a terceira e a quinta onda, né? A onda 2 e a onda 3 de alta. Então, o franco suíço está mais forte do que o dólar americano, mas ter dólar americano também é bom. Para pagar contas no curto prazo com fiats estáveis, não voláteis absurdamente como o Bitcoin e criptomoedas, o dólar americano e o franco suíço são as fiats ideais para você estar operando. E o dólar americano em relação ao real brasileiro tende a continuar com a tendência de alta. Ah, mas caiu muito. Continua com um ciclo de tendência de alta ativo. Então ele deu um sinal Eagle aqui, fez a primeira, segunda, terceira, segunda onda de alta, fez a primeira onda do ciclo, segunda onda do ciclo e agora tende a fazer a terceira onda do ciclo, tende a parar por aqui. Aqui é uma região de suporte importante. Então ele pode congestionar um tempo aqui, enganar muita gente, depois explodir lá para cima e fazer uma valorização torrencial. E quem se posicionar em dólar, agora que está em queda, é sua oportunidade. Já barateou um pouquinho o dólar para 5,41. Você já compra, já faz um pouquinho de patrimônio em dólar, está fazendo um DCA um pouquinho em dólar. Depois, quando o dólar bater R$10, você tem ali a sua grana preta em dólar para massacrar a inflação brasileira. Não vai te atingir, mas vai atingir quem tem reais, quem está em Pix, etc. vai se lascar. Tá bom? No longo prazo, né? Você tem que pensar no longo prazo. Não é para você comprar dólar. Lembrando que dólar é o SDT, ou seja, stablecoin. Porque comprar dólar em casa de câmbio, principalmente quantidades gigantes, é inviável, é inseguro. Então, o SDT ali você tem mais facilidade para ter o seu dólar estabilizado. E digital. Tudo digital, não tem burocracia, não tem KYC, não tem nada. Uma situação aí do dólar americano contra o real brasileiro é esta. Infelizmente não tem a gente não tem stablecoin de franco suíço. Seria o ideal. Psicologia do trader de hoje. Não opere emocionalmente. Analise as suas operações Michael Marcos. Então, às vezes o mercado ele tem um desabamento extremo. Você tende a ser atingido emocionalmente, tende a querer vender na queda. Sendo que o ideal é você estar comprando na queda, exatamente como eu faço. Lembra que o Bitcoin há algumas semanas caiu lá e eu mandei lá no Twitter lá o gráfico para comprar, etc. Lá no fundo do poço, todo mundo com medo. E o Bitcoin explodiu depois. E lá em 2022, né? E eu indiquei lá em dezembro compra com Bitcoin a 16k lá no fundo do poço, lá na crise da FTX. E acertei o fundo. Evitei comprar durante a queda para comprar lá no fundo. Ou seja, eu estou analisando tecnicamente e o emocional meu está totalmente obliterado. Mas eu tenho 17 anos de mercado. Então eu estou treinado para isso. Para lidar com emoções adversas e massacrá-las. E permanecer com as emoções favoráveis. Que é a frieza e calculismo. Analisar com frieza e calculismo. E agir com frieza e calculismo. E outra, né? Eu não fiquei mandando comprar, daí chegou no fundo, mandei comprar também, daí o Bitcoin explodiu, daí eu falei que eu acertei o fundo. Não. Durante uma parte da queda, eu paralisei as compras, indiquei compra lá nos 16k, 17 e pouco, por aí, né? 17k mais ou menos. E o Bitcoin explodiu depois. Inclusive o Michael Saylor também foi fazendo DCA, foi fazendo seu DCA durante toda a queda.
Michael Saylor. Só que a minha técnica de DCA é acertar fundo e topo e evitar correções grandes, ou seja, o mercado está bombando. Então, pelo gráfico, eu evito a comprar aqui para estar comprando nessa correção. Ou se entra em tendência de baixa, eu busco acertar fundo. Então, eu faço compras muito baratas e lá no longo prazo, quando atinjo o alvo do valor intrínseco, eu ganho muito mais. Só que é muito difícil fazer isso, acertar topo, fundo, etc. Eu erro também. Se errar, eu compro um pouco mais barato, daí tem o timing certo, né? Ah, eu não vou comprar porque vai cair, mas daí erra. Aí eu compro um pouco mais caro aqui. Só que existem vários DCAs ao longo do tempo. E muitos eu acerto e alguns eu erro. Então, no longo prazo, os que eu erro eu ganho menos, porque eu também estou comprando abaixo do valor intrínseco. E os que eu acerto eu ganho muito. Igual aconteceu no caso da FTX, que durante toda a queda, foi evitado, a boa parte da queda foi evitado compra para fazer o DCA lá nos 17 mil, 16 mil, 17 mil. Então, a compra pesada que foi economizada durante toda essa queda, ela foi comprada pesadíssima aqui, neste fundo. E eu fiz isso ao vivo nas redes sociais, quem me acompanha sabe muito bem disso. Bom? Então, pessoal, mandei o sinal no Twitter, Telegram e Facebook de amostra para provar que gráficos funcionam, para provar que a metodologia funciona ao vivo. Em apenas 5 chances por semana, eu passo sinais para vários mercados. Passei para o Telegram hoje o token do Telegram para o mercado cripto. Abismo Dinamite, que é o sinal de fundo para acertar fundo. Igual eu acertei o fundo lá no Bitcoin. Então tá aí, ó, né? O Abismo Dinamite foi aqui, ou seja, durante essa tendência de baixa. Aqui seria o abismo para bombar. E ela tá congestionada, não tá indo lá, né, no alvo. Vamos ver se até o final do dia ela atinge o alvo. Mas é uma probabilidade de acertarmos o fundo e atingir o alvo ainda hoje. Certo? Aqui na página, né, cursos, prova dos lucros consistentes, daí você vai ter o link para chegar aqui nos sinais de entrada day trade, tem na descrição aqui do vídeo também. Você tem cerca de 8 meses com consistência. Quando a gente acerta, a gente ganha muito, quando a gente perde pouco, e o setup em apenas 5 chances por semana. Tem os links antes e depois no Twitter. Certo? Não vou mostrar aqui contas reais, porque os pilantras, manipuladores, eles quebram 90 contas, 100 contas, mas uma conta que ele ganha, ele mostra para você para te enganar e vender curso. Então não adianta ficar mostrando conta real com milhões ali. E tem como fazer fraude, colocar milhões de mentira ali, dezenas de análises e mostra só uma delas, etc. Tá tudo aqui, você pode pausar o vídeo para ver todas essas táticas de marketing falso que fazem para te enganar. E aqui você tem 5 chances apenas por semana. E eu estou provando consistência há mais de 8 meses, 9 meses aí mais ou menos. Tá tudo aqui, antes e depois ao vivo, não tem como fraudar, tudo público. É só vir aqui para você checar antes de comprar o meu treinamento. Né? Você tem aí essas provas e outras provas aqui também. Tá bom? Vou ficar por aqui, pessoal. Assista o vídeo final para saber mais sobre o nosso treinamento Ultimate Eagle Signals. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. E inicie sua estratégia
e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável. Abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas, com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.